O Brasil empatou com o Equador 0-0 fora de casa na estreia do Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. E eu combinei de ver o jogo com amigos. Afinal de contas, é um momento marcante, né? A estreia de um gringo como técnico do Brasil, de um gringo poderosíssimo, famosíssimo, extremamente vencedor e ótimo. Então você quer, né, assistir este momento. Não é o típico jogo que você veja os melhores momentos ou tem outra coisa para fazer. Não, você marca para ver este jogo. Ainda mais uma noite de quinta-feira em que às 8 tinha o Brasil e logo em seguida, se você é fã de esporte, fã de basquete, você ia para a final da NBA. Inclusive, ao final do jogo do Brasil, eu tuitei: foi uma merda, tomara que a final da NBA seja melhor. E foi, nos deu um final de jogo 1 espetacular, mas eu divago. A situação eu marquei de ver com amigos aqui em casa e nessa sala em que marco, assistimos a partida. E claro que quando você marca com amigos e não é um jogo do seu time em si, é um jogo de seleção e não é de Copa do Mundo, então você se permite o quê? Trocar ideia, contar história, dar risada, tomar um negocinho, comer uma esfirra. E o papo vai, papo vem, e você é chamado para o jogo quando algo muito importante acontece. E como é que você percebe isso se você não está prestando tanta atenção? Quando o narrador levanta a voz, dá um grito, é um lance perigoso, vem aí um ataque e não acontecia. Simplesmente não acontecia. O Brasil teve pouquíssimos lances perigosos contra o Equador e do lado positivo, o Equador também não teve tantos lances perigosos assim. Não é que o Equador amassou o Brasil, 0-0 foi uma sorte. Foi um jogo em que o empate foi bastante justo. Mas o ponto é, você não teve a sua atenção chamada para o jogo do Brasil. Você não teve. Você se prestou atenção durante 90 minutos mais acréscimos, você ficou bastante entediado. Se você estava fazendo outra coisa e o jogo do Brasil era o segundo plano, eu espero que a primeira coisa tenha sido bastante interessante, porque o segundo plano não deu exatamente muita animação à sua noite. Não rolou esse grito, então foi minha primeira percepção de que a situação estava complicada. E aí, a gente aqui comentando a partida, citou por algumas vezes, mas foi o primeiro jogador citado, e isso marca, o Bruno Guimarães. E aí tem a primeira piada. O Bruno Guimarães está em campo, foi escalado, e tem a segunda piada, tipo no intervalo. Não vai trocar ninguém, mas o Bruno Guimarães voltou, e filmaram o Bruno Guimarães, ele tá lá mesmo. E aí até o fim do jogo o Bruno Guimarães virou esse saco de pancadas, digamos assim, do comentário de quem não está tão prestando atenção assim na partida. É até curioso, porque aí caiu na rede social Twitter também, uma estatística de um perfil que apagou o tweet. Enquanto eu me preparava para gravar, eu deixei ele aberto aqui no computador que está abaixo de mim, e ele apagou. Que eram estatísticas do Bruno Guimarães. Foi um tweet muito criticado nas respostas, né? Porque trouxe o Bruno Guimarães como um dos destaques do Brasil. Por ele ter acertado, salvo engano, 31 ou 33 de 36 passes. Era uma estatística assim. Só que o Bruno Guimarães é um jogador de meio campo, numa seleção que claramente sofre exatamente nesse setor, e que a bola não chegava no ataque com qualidade, nada era produzido pelo meio campo, para que você fosse avisado no grito do narrador. Olha só, lá vem o Brasil, jogada perigo. Nada aconteceu. Claro que você pode falar, tá, mas 36 passes é muito passe ou é pouco passe? Tem que ter o viés de comparação. Um dos jogadores do Equador na partida de meio campo, agora não me fute quem foi, teve mais de 80. Então 36 é um número baixo, tá? Para um jogador de meio campo de uma seleção brasileira. Precisa participar mais do jogo. E aí é por isso que veio a chuva de críticas nesse tweet, causando o que eu acabo de descobrir, um aperto no botão delete, né? Deletaram o tweet, porque não seguraram a onda das críticas. Mas essa estatística é muito simbólica. O Brasil jogou com 3 volantes contra o Equador, e eu sei que os tempos são outros, o jogo era fora de casa, o Equador inclusive está na frente do Brasil nas eliminatórias, todo mundo vai para a Copa, tá tudo bem, entre Brasil e Equador, até o Uruguai que perdeu o Paraguai, Colômbia, vai todo mundo para a Copa, junto com a Argentina. O negócio é lá com Venezuela e Bolívia, que inclusive se enfrentam hoje pensando na repescagem. O problema é que quando você tem, parece que estou criticando o Ancelotti, mas não estou não. Quando você tem uma chegada especial, como é a do Ancelotti, fale como quiser, você espera ver algo diferente. E quando você escala 3 volantes, e no Brasil isso significa mais ataque, poderio, um jogo mais animado, não necessariamente bonito, mas incisivo.
E quando você escala 3 volantes, por mais que os 3 sejam ótimos, eu quero o Gerson no meu time, eu quero o Bruno Guimarães no meu time, eu quero o Casemiro no meu time, você meio que abdica de criar o jogo por ali. E o Brasil não criou o jogo por ali. E os 36, meu Deus, toques na bola do Bruno Guimarães indicam que o Brasil teve sérias dificuldades no meio-campo. Foi um jogo modorrento de meio-campo. Consequentemente, foi um jogo modorrento de chegada ao ataque. O Brasil seguiu dependendo de estocadas na velocidade do Vini Júnior. E aí, se você não tem um meio-campo que atrai a marcação, que ache o passe mais profundo, você joga a bola de qualquer jeito no Vini e ele encara 2, 3 caras todo o tempo, todo jogo. E se ele não faz um milagre, como quase fez naquele lance que o Richarlison fura, nada acontece na seleção brasileira. Então o Vini jogou bem? Não. Mas todo santo jogo ele é cercado por vários caras e ninguém atrai marcador, ninguém quebra uma linha, ninguém dá um passe em profundidade. Você não pega o Vini na velocidade com 1 contra 1. Você pega o Vini recebendo parado, tendo que partir para cima, de um lateral, por exemplo, com cobertura da zaga, cobertura de volante. É na base do milagre. O Brasil parece não ter outra jogada e para mim, isso parte muito de um meio-campo com 3 volantes, todos sabem jogar bola, nenhum é um super criador. E aí, Bom, primeiro eu pontuo que zero culpa do Ancelotti, eu não quero culpar um cara que teve aí 2, 3 treinos de mudar todo um conceito brasileiro de seleção de jogadores que não conseguem brilhar juntos há anos, né? Há anos. Vamos resumir a 22 ali. Então, há 2 anos e meio, para não contar a Copa, no ciclo pós-Copa, 2 anos e meio. Não conseguem brilhar juntos. O Brasil, se ainda fosse a Copa de 32 seleções, em teoria estaria em dificuldade para classificar para a Copa, que são 48, passam 6 direto aqui, e as 4 piores da América do Sul são muito ruins. Então, tá tranquilo nesse sentido. E aí eu gosto muito de assistir ao Sarriá, que é um canal aqui do YouTube do Leandro Amin, que é ótimo, que se propõe a exclusivamente cobrir as seleções brasileiras, e aí tem base, tem feminina e tudo mais. E no pós-jogo deles ontem, o Leandro Amin, estava com o Gustavo Franceschini, com quem trabalhei há mais de 10 anos, estamos idosos já, e que eu assino a newsletter dele, né, no Substack, se chama Azedume e Outros Sabores, apesar do nome, é sobre futebol, e ele mandou uma newsletter logo após o jogo, além desse pós-jogo. Então eu vi o vídeo no Sarriá e li a newsletter. E aí, talvez seja uma interpretação um pouco ampla minha, talvez tenha sido esse o objetivo de forma subjetiva, entre linhas, mas o Gustavo escreveu e comentou algo que me chamou a atenção na minha interpretação, que foi: talvez esteja na hora da gente entender que vamos chegar à Copa sem chance de título. Ou pelo menos sem ser favorito, né? Se você vai avançando, tipo, sei lá, Turquia em 2002, Marrocos em 2022, é uma surpresa. Não no mesmo tamanho, o Brasil estaria lá, não é a surpresa desse tamanho, mas assim, se chegar, não era esperado. Ou a Croácia, todo ano aí. Se chegar, não é esperado. O que é meio contra a cultura dentro do Brasil. A gente vai para a Copa, toda a Copa eu nasci em 90, toda a Copa o Brasil tem chance de ganhar. Toda a Copa a gente assiste achando que o Brasil tem que ganhar, vai ganhar, pode ganhar, que o Hexa, o Tetra, o Penta, qualquer que seja o objetivo da vez, vai chegar. E que é essa hora. Em 2002 era um pouco menos, né? A gente não achava que o Brasil ia ganhar, não era favorito pelo sofrimento, mas sei lá, tem um Ronaldo ali voltando, você tinha uma esperança. Hoje talvez a gente tenha que se acostumar com a ideia, e eu acho que foi isso que o Gustavo quis dizer, enfim, estou interpretando, de repente ele assiste aqui e até me mandou uma mensagem falando, não, nada a ver, você viajou, eu entendo. Mas talvez seja a hora da gente falar, talvez ano que vem não seja pra gente brigar pelo título. E se brigar legal, mas que a gente não deve jogar a primeira fase, a 32 avos, né, que agora tem um mata-mata antes das oitavas, uma oitava, sem achar que vai ser campeão. E achar que tá lá pra ir longe, mas se cair nas quartas, você fala, era isso aí, e não você fica puto. Você fala, ok, era o que dava. Porque eu tô começando a pensar nisso. Porque eu tô começando a pensar que esse é o limite dessa geração de jogadores que a gente tem, e que eu acho que talvez o Ancelotti possa melhorar o time, possa fazer jogar mais bola, mas que talvez o mais bola não seja o suficiente para você brigar com as seleções lá de cima. E eu nem tô falando isso porque foi no mesmo dia de um Espanha 5, França 4, que foi um grande jogo de futebol, mas com todo respeito, se você tá tomando 4 gols ou 5 gols, seu sistema defensivo tem algum probleminha ali. Vale a pena analisar. Então eu acho que
talvez a gente esteja muito, muito perto de um limite do que essa geração para a Copa de 2026 possa entregar. E que talvez, por exemplo, o Estevão ser titular ontem, e não jogou bem de fato, mas tem 17 para 18 anos, não lembro se ele já fez aniversário, peço desculpas. Ele já faz parte do próximo ciclo, e talvez esse próximo ciclo seja melhor, mas o específico para 26 talvez seja limitado. Talvez. Talvez ter que voltar com o Casemiro mostre essa limitação. Não que seja um mau jogador, mas assim, já foi melhor. Talvez você escalar o meio com 3 volantes e não encontrar de jeito nenhum um meio armador que não seja o Neymar, não tem a solução nesse curto prazo. Falta um ano para a Copa. Talvez você escalar o Richarlison no centroavante. Eu sei que, por exemplo, não tinha o Rodrigo e tal, não tinha o Rafinha. Calma, né? Vamos pontuar isso. Mas talvez você escalar o Richarlison de titular seja mais um indício de que, meu Deus, não tinha o Endrick. Seja um indício que, meu Deus, talvez esse seja o nosso limite. Eu acho que a gente pode pensar nisso. Eu só assisti ao Sarriá ali, o Gustavo, não assisti Jorge Igor, Vitor Sérgio Rodrigues, do Fred Caldeira, que eu gosto muito desses 3, por exemplo, e outros tantos que analisaram a seleção, até para botar para fora pensamentos meus antes de entender o que os outros estão pensando. Mas o meu pensamento é esse: talvez o Brasil esteja num limite, ou muito próximo desse limite, que a evolução que é possível não seja tão grande assim. Eu não sei se a gente tem que culpar os jogadores, mas talvez a gente tenha que entender que esses jogadores juntos não vão render mais do que já estão rendendo, que não é grande coisa, mas também não é um lixo, né? O Brasil não é o Peru, que escala o Guerreiro com 40 anos de titular. Não sei se hoje ele vai ser, hoje o Peru jogou com a Colômbia, mas que na data FIFA de março foi. Não sei se é esse o nosso nível. Mas não sei se não, esse não é o nosso nível, mas talvez não seja muito acima do que é o Equador hoje. O que é extremamente preocupante. Também não estou normalizando e falando que está tudo bem, tem que melhorar. Mas talvez nesse período de um ano não melhore tanto assim. Eu acho que esses 3 sintomas são muito graves. O Vini extremamente isolado e não vai conseguir resolver sozinho. O Richarlison ser titular não dá. Não consigo argumentar além disso, não dá. E o meio campo com 3 volantes, faltando esse cara que dê um passe, que encontre um atacante em melhor condição e não isolado e tendo que resolver sozinho, são sintomas que eu não sei se tem solução para o Brasil. O Richarlison tem. Você troca jogador. Não sei até que ponto o jogador que entrar vai render no sistema. Por quê? Com o Rodrigo, com o Rafinha, não estava funcionando do mesmo jeito, né? Não acho que o Neymar vai salvar. Mas aquilo, a gente abandona a ideia Neymar na seleção quando não tem um substituto. O Paulo Júnior, que eu também acompanho muito, fala isso no Twitter dele, um jornalista. Ele falando, eu tô pronto para abandonar a ideia Neymar na seleção. Só que eu não consigo porque não tem um substituto. E é por isso que o Brasil segue apostando que ele vai conseguir se recuperar no Santos. Eu, como santista, torço para isso. Como alguém que acompanha a seleção, eu falo. Talvez não fosse tão necessário para ele se tivesse um substituto. E não tem, porque não é o Gerson, não é o Bruno Guimarães e não é o Casemiro. Mesmo, nunca foram e não serão. É muito fácil apontar problema sem dar solução. É que eu tô achando que não tem solução. E esse é um problema ainda mais grave.